Tudo bem? Sou a Mariângela, mãe da Ana Luísa. É um prazer, né, estar aqui com vocês nessa entrevista. E desde já quero agradecer, né, essa disponibilidade aí de tempo para a gente, para a Ana, né, e para o professor Fábio. E estou aqui às ordens, acompanhando a entrevista de vocês. Bom, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Ana, Mariângela, Vivian. É um prazer também para mim poder acompanhar essa entrevista. A Ana teve um excelente insight, né, em poder convidar a Vivian para vir fazer parte desse bate-papo conosco. Vivian, é um prazer também poder ouvir você. Li muito já sobre você, principalmente para falar sobre os meus alunos. Já ouviram falar de você? Então eu acompanho aqui e fico à disposição de vocês também. Um grande abraço. Então, boa tarde, Vivian. Eu quero agradecer primeiro que você teve a sua disponibilidade para vir aqui falar comigo. Tenho certeza que essa entrevista vai ser muito boa para a gente conhecer mais sobre o seu trabalho. E apresentar, meu nome é Ana Luísa, eu estou no 2º ano do ensino médio do Colégio Santo Ângelo. E esse ano a gente está com um projeto interdisciplinar que se chama Mulheres que Fizeram História, que tem como objetivo contar a história de mulheres que fizeram história, né, em vários campos dos conhecimentos. Então, hoje eu vou entrevistar a Vivian Miranda, que ela é uma astrofísica. Ela é a primeira mulher transexual brasileira a participar do desenvolvimento de um satélite na NASA. Então, oi Vivian, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer você, como eu já agradeci, e também eu quero que você conte um pouco para a gente sobre o seu trabalho na Universidade de Arizona e também sobre o seu projeto na NASA. Oi, então, vou começar com decepções, assim. Eu não faço satélite, assim, não vou lá e com parafuso e faço satélite, até porque tecnologia espacial é algo sensível e não é acessível a pessoas estrangeiras nos Estados Unidos. Não sei se você já viu o Elon Musk, por exemplo, ele sempre reclama que ele não pode contratar estrangeiros para a SpaceX. Isso é porque, infelizmente, a tecnologia que você leva um satélite ou um carro, para quem, como o Elon Musk, pode jogar um carro no espaço, é a mesma tecnologia que é usada para mísseis intercontinentais balísticos, usados para carregar bombas atômicas. Então, é uma tecnologia muito sensível. Então, assim, eu não tenho acesso, apesar do título meio sensacionalista do UOL, não tem. Assim, eu trabalho no desenvolvimento teórico. O que eu faço? Eu sou cosmóloga, eu tento estudar o universo e as suas características globais, sua evolução, então, qual o tamanho dele, quanto distante, quantas galáxias, como ele foi no passado. E existem várias formas de você estudar o universo. Uma delas é você usar umas explosões de estrelas que se chamam supernovas. E como a gente sabe como essas estrelas explodem, a gente pode usar essas explosões para determinar distâncias. Porque, pensa assim, você determinar massas e distâncias no universo é muito difícil. A gente não tem uma régua e nem uma balança. Então, você determinar o quão longe as coisas estão, a gente usa um princípio muito bacana, que é o fato que a gente considera que existem lâmpadas no universo, do qual a gente sabe quantas elas emitem. A gente sabe que elas emitem 60 watts, ou 100 watts, como lá. E aí, se você sabe quanto a lâmpada ele emite, e você consegue medir o fluxo dela, você pode determinar a sua distância. O professor de física pode te ensinar como fazer isso, e que é um truque bem legal. E a gente acha, sabe, quantos watts tem uma supernova. Então, a gente pode determinar sua distância a partir do seu brilho. Então, o satélite ele vai medir isso, e ele também vai medir um outro fenômeno muito bacana, que acho que não é ensinado no 2º grau, é que a gravidade ela pode atuar como uma lente. Como se pegasse uma lente de aumento, e ela pode convergir raios de luz e fazer com que a gente enxergue em coisas muito mais distantes e fazer com que objetos circulares pareçam elípticos. Isso se chama lenteamento gravitacional. É um fenômeno que o Einstein descobriu, que é muito maneiro.
Eu posso mandar umas fotos de galáxias lenteadas, assim, parecem todas uma coisa meio psicodélica. E a gente pode usar isso também para determinar massas e quando o universo é massivo, quantas estruturas tem. Então, assim, esse telescópio ele foi doado pelas agências de espionagem. A agência que tem os melhores telescópios são as agências de espionagem, não é a NASA. Porque eles... Aí você pode perguntar, mas por que elas precisam de telescópios mais potentes que o Hubble? Porque elas apontam esses telescópios para baixo. Se dá um oizinho assim, eles vão saber que a Ana Luísa deu um oizinho para eles. Não sei se você já viu aquela foto vazada do Trump sobre um sítio de mísseis no Irã. E você vê, parece que a pessoa tirou a foto ali, assim, em cima, com um dronezinho em cima. Mas aquilo foi por um satélite muito distante. E esses satélites são assim, são os melhores satélites que os Estados Unidos têm direito. E aí um deles foi doado para a NASA, porque eles tinham 2 extras na garagem. Só você tem que entender com a diferença de orçamento. E a gente está usando, assim, é claro que está reutilizando esse telescópio e colocando vários extras ao custo de 3 bilhões de dólares para usar para a cosmologia. Só que, assim, a NASA, ela tem vários engenheiros. Então, assim, uma vez que você determina o que você coloca no telescópio, como você usa, onde você aponta, quanto tempo você aponta para cada área do céu. Tem que responder todas essas perguntas. E aí é onde os grupos que eu participo entram. A gente vai dizer, com essa quantidade de céu, essa exposição, essas cores, esses filtros, você pode fazer isso ou aquilo. Ou então a gente fala, o custo inicial do satélite é 3,6 bilhões de dólares. Mas vai ter um corte orçamentário, a gente só vai poder gastar 3 bilhões. Então, o que você pode tirar de 500 milhões para que a ciência não seja tão comprometida? Então, todas essas questões, uma vez que você tem o satélite, como você usa, é que eu participo em 2 grupos. Na época, eu era a primeira brasileira a participar. Eu acho que já tem mais. Tem um estudante na Filadélfia que acabou de terminar o doutorado e eu acho que ele tá entrando, se eu não me engano. E eu acho isso ótimo. Quanto mais brasileiros, melhor. Então, eu faço isso dentro desse satélite. E o que eu pesquiso como eu falei, eu sou cosmóloga, então eu tento usar as leis da física que a gente entende dentro do planeta Terra para tentar entender o universo como um todo. Tentar entender ele no seu primeiro segundo, no seu primeiro minuto, no seu primeiro milhão de anos, como ele se desenvolve, como ele cria estruturas, como os planetas se formam. Então, criar uma história coerente sobre como o universo funciona. Só que a gente faz isso ao contrário, né? É como se... porque quanto mais longe as coisas, mais para o passado elas estão, porque a luz demora. Tem um vídeo no YouTube muito legal, né? Que eles já conseguem ter uma câmera tão rápida que eles já conseguem ver a luz passando, de laser passando. Você consegue medir a velocidade finita da luz. Depois eu passo para você um vídeo do MIT. Eu uso muito o YouTube para conseguir fontes legais de física. Então, a luz ela demora para andar, como um carro demora. Então, se você quiser viajar daí para o Arizona, quando você chegar, vai demorar para caramba. Então, é basicamente isso. Quando a gente chega algo muito longe, ela foi emitida há muito tempo atrás. Então, na verdade, o que a gente faz é quase um trabalho de arqueologia. Assim, a gente olha como a Ana Luísa está hoje, com óculos, etc. E a gente tenta, a partir disso, tentar descobrir como você era um ano atrás. Aí a gente descobre lá no seu quarto uma foto de você de 3 anos. Tem a Ana Luísa hoje, a Ana Luísa de 3 anos atrás, e a gente vai tentar entender como faz essa junção, né? Você cresceu, se expandiu, o cabelo ficou maior, por quê? Entendeu? E aí a gente descobre fotos mais antigas. Então, para o passado, com essa coleção de fotos de diferentes etapas, como o universo evoluiu com as sociedades. Acho que é isso. Muito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje em dia, essas discussões acerca da importância das universidades federais e do investimento
como você define o papel da UFRJ na sua formação como cientista? Sobre a importância de ciência, eu vou falar só algumas coisas que a maioria das pessoas não tem. Primeiro, os Estados Unidos investem 650 bilhões de reais por ano em ciência básica. E em ciência, o Brasil investe 3. A diferença de PIB entre Estados Unidos e Brasil assim, é um fator 20. Então, se pegar 600 dividir por 20, era para a gente estar investido o quê? 30. Né? Aí você pode perguntar assim, mas só para entender, ciência, quando você tem uma sociedade baseada em ciência, é todo um conhecimento agregado e um pensamento unificado. Então, vou te dar uma possibilidade. Estavam conversando com um senador republicano. Os republicanos, eles querem um Estado reduzido, eles não querem gastar demais. E os republicanos estavam dando sinal verde para o telescópio Hubble. E as pessoas perguntam, mas por quê? Por que você não corta o orçamento da NASA de jeito nenhum? E ele falou, a história que me contaram é que ele falou o seguinte, eu não quero saber o que Hubble vai fazer. Eu quero saber que, ao construir esse telescópio, eu vou manter uma indústria de detectores aeroespacial, eu vou manter cabeças no meu país, toda uma máquina industrial e funcionando. E isso é uma questão de segurança nacional. Porque o que foi que aconteceu na Segunda Guerra? Por eles terem essa máquina funcionando, foi quando eles conseguiram chamar todos os cientistas do país para os seus laboratórios nacionais e criar o Projeto Manhattan, e criar outras tecnologias que fizeram ele ganhar a guerra. Então e essas empresas, esse detector, ele também pode ser usado em telescópios, para você ter um detector infravermelho para detectar, por exemplo, se se aqueles tubos de gás estão vazando. A Petrobras tem vários tubos de gás desse tipo na Amazônia. Você não pode entrar na Amazônia sem destruir, então você tem que ir por cima. Então, assim, existe uma integração de tecnologias que os Estados Unidos consideram muito importante. E eles pensam longo prazo. Né? Assim, a internet ela foi descoberta na década de 60 no laboratório americano. Né? Então, demorou o quê? 40 anos para a internet ser tão dominante. E pelo fato dos Estados Unidos terem descoberto a internet, eles puderam colocar os protocolos, eles puderam ter as suas principais servidoras e toda essa infraestrutura serviu para que ele pudesse ter o Vale do Silício e outras nações não tivessem. Então, você tem que pensar em 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos. E é por isso que tanto conservadores, progressistas, pessoas de esquerda, de direita, aqui você vê, entra governo, sai governo, o orçamento de ciência é estável. É muito difícil você ter corte. Então, por exemplo, o Trump tentou fazer um corte de ciência e os próprios republicanos não permitiram, ainda deram um aumento para a NASA. E aí eles mantêm essa cadeia de cientistas, tem 7 milhões de pessoas. Não, 7 milhões? Acho que 3% da população americana tem doutorado. Enquanto só 0,1% da sociedade brasileira tem doutorado. E essa galera está ativa. Então, se o Google fala assim, eu preciso de pesquisar isso ou aquilo, ele consegue no mercado americano engenheiros. O Elon Musk ele só conseguiu fazer a SpaceX tão rápido porque os Estados Unidos já tinha engenheiros e toda uma indústria e um know-how de gente muito fera na área de aeroespacial. Enquanto se a gente quiser criar a nossa SpaceX, a gente tem que primeiro criar o conhecimento, você tem que treinar pessoas. Olha como é que é mais. O Elon Musk ele falou assim, olha, eu tenho muito dinheiro, quem sabe de foguetes, vem cá que eu te contrato, te dou um dinheiro para... E a coisa funcionou. E eu sei porque o Elon Musk era... Eu trabalhei na cidade da Pensilvânia e o Elon Musk é ex-aluno da UPenn e doava dinheiro pra gente. É assim que funciona. Você consegue agregar pessoas que têm esse conhecimento, que pode ser aplicado em diversas áreas, para diversas companhias, e é uma questão de segurança nacional você manter eles. E cientistas são como crianças que destroem tudo. Assim, dê um detector para a gente vai destruir aquele detector, a gente vai usar aquele no limite, a gente vai querer mais.
Então, é um ciclo que, quando você tem todas as etapas da cadeia, empresas, universidades, laboratórios do governo e representantes, você cria uma cadeia de tecnologia que vai permitir que os Estados Unidos esteja na frente daqui a 5, 10, 15, 50, 100 anos. E que é o que, por exemplo, a China está tentando fazer agora, e outras nações também tentam fazer. Então, essa simbiose ela é muito importante. Então, por exemplo, hoje surgiu uma epidemia. Você não pode, em 6 meses, tentar criar toda uma geração de cientistas para combater essa epidemia. Se elas já não tiverem, você está ferrado. Porque os países desenvolvidos estão criando vacinas tão rápido? Porque já tem laboratórios funcionando que estavam à base de pesquisa básica, que eles só mudaram seu foco para fazer o negócio do Covid. E está funcionando. Vai ter a vacina. Então, ciência não se cria de uma hora para outra, não se treina pessoas de uma hora para outra. Um treinamento de um cientista demora 10 anos. Então, é uma coisa lenta. Então, você tem que manter isso. Quando você não mantém... E assim, você precisa de ciência para tudo. O Cerrado brasileiro era uma terra altamente infértil. Foi a ciência brasileira que tornou o Cerrado a maior potência de soja do planeta. A Embraer vendida para tentar vender a preço de banana. Ela foi construída através da engenharia brasileira, da física brasileira. Só que para você fazer engenharia, você precisa da física, você precisa de aerodinâmica. Então você começa a integrar. Então, por exemplo, eu sei que a gente chegou muito perto de ter o nosso próprio programa espacial. Eu sei que a gente teve 90% da tecnologia de um foguete para criar nosso próprio SpaceX. Mas os 10% que faltava, a gente não tinha. A gente não tem acesso. A gente não pode simplesmente comprar dos Estados Unidos porque são tecnologias sensíveis. Então, faltar 10% ou faltar 1% tem o mesmo resultado. A coisa não funciona. Então, às vezes nos dá as impressões de que a gente não faz ciência e nada funciona made in Brasil. Mas não é verdade. A gente tem vários conhecimentos técnicos muito importantes, mas para você juntar tudo e criar produtos, você precisa de um nível a mais de investimento que eu não vejo no Brasil. Tá. Então, dentro disso, você precisa de universidade de pesquisas. Aqui nos Estados Unidos existem vários tipos de universidades. Existe universidade de ensino, as universidades de ensino com pesquisa, a universidade de pesquisa com ensino e as community colleges, que dão aqueles cursos de 2 anos. E todas são importantes. Você quer virar um técnico de som, né, para virar DJ. Você não precisa ficar 4 anos na universidade. Você tem um curso de 2 anos que é quase um Cefet superior, que é bem legal, bem integrado, mais barato, e a pessoa consegue desenvolver uma carreira naquilo. Você tem universidades que focam em ensino, mas tem alguma pesquisa. E universidades que são de pesquisa, assim. É competente 1, 2 e 3. Ensino é importante, mas não é o foco principal. E por isso o número de professores não estão atrelados ao número de alunos, o orçamento não está atrelado ao número de aulas, porque o foco é pesquisa. O Brasil não tem isso. As universidades públicas elas tentam fazer as 3 coisas ao mesmo tempo: ensino, pesquisa e extensão. Eu acho impossível fazer as 3 coisas ao mesmo tempo e ser bom. Mas elas são os mais próximos de pesquisa. E eu vejo assim, olha, a gente tem que diminuir o orçamento da FRJ porque tem pouco... a razão professor-aluno é 10-1 e na outra lá, você não faz pesquisa privada, é 100-1. Tá, mas pesquisa... Não, são objetivos diferentes. Pesquisa demora, pesquisa você precisa dar pouca aula. Então, é todo um esquema. E a pesquisa começa na universidade e nos laboratórios nacionais, que a gente também tem. Então, assim, a gente tem 200 mil pessoas com doutorado no país. Elas têm nas suas mãos todo o conhecimento adquirido da nossa sociedade, tecnologias, de história, de todas as áreas. E a gente trata essas pessoas assim como se a gente estivesse fazendo um favor ao dar a elas um salário de R$ 1.800, R$ 2.000. Essas pessoas, se elas mandam um e-mail, elas saem do país. Eu conheço muitas pessoas que em 1 minuto saem do país. E uma vez que você sai do país,
Se você sai do país, por exemplo, eu quero voltar ao Brasil, eu tenho esse sonho. Por quê? Porque eu saí do país, não saí expulsa do país. Eu saí para complementar uma área que o Brasil não tinha expertise, etc. Mas se você sai do país porque você não tem verba para fazer sua pesquisa, você nunca mais volta. Dá uma amargura. E eu sei porque eu converso com essas pessoas. E aí os outros países têm de graça, porque eles não investiram na sua educação, uma mão de obra. Eu conheço um físico brasileiro que está construindo um computador quântico na Austrália. Ele era da FRJ, ele pediu demissão da FRJ. Esse computador quântico, daqui a 20 anos, vai ser vendido a um preço gigantesco para o Brasil com os cérebros brasileiros. Entendeu? Então, se a gente tem um sonho de chegar a uma nação rica, uma nação com PIB per capita de 70 mil dólares, a gente precisa dessas integrações, a gente precisa desse sistema. E as universidades brasileiras, as públicas, assim, elas têm vários problemas de gestão, eu tenho várias críticas a ela, como eu tenho daqui também, mas elas têm que ser um motor de crescimento, e a gente tem que tratá-las direito. A gente tem que arranjar meios de financiá-la, criativos. A gente tem que entender, o professor e o cientista tem que ser, assim, andar junto com a sociedade, não contra, não ser o inimigo. E ele vai pensar, e assim, a universidade, ela tenta gerar conhecimento, então ela tenta expandir o conhecimento. Então, a universidade, ela sempre vai criar questões e debates que vai tornar a sociedade desconfortável, porque ela está na fronteira do conhecimento, ela vai tentar sempre quebrar paradigmas, hipóteses, etc. Então é normal que você fala, pô, a universidade está discutindo, sei lá, o negocinho do tatu, do bola, da árvore, o que isso tem a ver? Mas é desses pouquinhos, sabe? Ou questões de gênero, ou de que você avança. Então eu acho normal essa coisa de que pessoas principalmente mais velhas, conservadoras, elas sempre têm essa relação com a universidade. O que eles estão fazendo? Querendo jogar tudo pro alto, porque é normal, porque faz parte de você. É que nem engenharia. Para você criar um robô, você vai destruir 200. Então, para você ter uma pergunta boa, você vai fazer 20 perguntas merdas. Para você ganhar um Nobel, você vai ganhar 30 Ig Nobels, que é o Nobel ao contrário. Vocês vão assistir, é muito engraçado. Então tem isso, tá. A UFRJ, ela é assim, ela é uma universidade. Ela tem uma integração de pesquisa e ensino sensacional. Assim. A Petrobras, ela é a Petrobras por causa da FRJ. Ela tem 2 anos de pesquisa. A Eletrobras é a Eletrobras por causa da FRJ. Assim, 10% do PIB brasileiro é devido à Petrobras e isso é o made in UFRJ. Que é a tecnologia de explorar petróleo no fundo do mar. Porque o petróleo no fundo do mar tem... Qual é o valor do petróleo no fundo do mar? 0. A coisa que você não tem... Sei lá, o que tem de diamante no fundo da Terra, lá perto do núcleo, trilhões e trilhões. Quanto ele vale? 0, porque você não consegue lá buscar. Então, assim, uma riqueza ela só tem valor quando você consegue buscá-la. E o negócio tá 7 km de profundidade abaixo, tem que passar o oceano e passar a crosta de sal. Puta pressão, um negócio sinistro. E de uma FRJ. Então ela tem uma integração muito boa. E isso me ajudou muito, porque você tem um centro de tecnologia super dinâmico e você consegue juntar alunos de diferentes talentos. Então, por exemplo, você tem as turmas especiais de matemática do CT, as turmas especiais de física. Né? Então, as pessoas podem ter diferentes caminhos. Isso foi muito importante para mim. Eu pude começar a entrar nas turmas especiais de matemática já no segundo período. Aos 19 anos, eu comecei a puxar matérias de doutorado. Então, assim, eu fiz várias matérias de doutorado durante a graduação. Não só porque elas são mais difíceis, eu acho que é porque elas estão mais próximas de pesquisa e a maneira como você ensina é diferente. Mas essa é a sua próxima pergunta. Então, teve uma integração. E, assim, eu sei que isso é um colégio privado, mas, assim, quando você não paga o colégio, quando você tem a segurança que você está lá, porque você não está em bolsa, e eu sempre tenho pedido muito de bolsa, isso lhe permite uma liberdade para explorar. Porque, assim, quando eu vivia de bolsa, o meu objetivo, primeiro, segundo, terceiro e quarto, era tirar 10 na prova, porque eu tinha que manter minha bolsa. Mas se esse é o seu objetivo, você não explora. E se você explora, você erra. O peito segundo foi a primeira vez que eu tirei um 0. Mas por quê? Porque eu fui tentar explorar outras coisas, outras formas de estudar.
formas que não existem. Por exemplo, eu não leio livro didático. Eu não lembro a última vez que eu li um livro didático. Eu compro livros de pesquisa e história. Eu aprendi história lendo os livros de Hobsbawm, não foi lendo livro didático. E aí, às vezes, eu perdi a sincronia com o curso. O curso estava estudando Idade Média, eu estava lendo sobre, sei lá, a Revolução Francesa. Aí eu me fudi. Eu tinha que sincronizar, mas eu pude explorar outras formas de estudar, que eu acho que foi muito, muito bom para mim. E eu só pude isso porque eu tive a segurança. Os professores sabiam que eu mandava bem, minhas notas eram razoáveis, mas eu pude não focar só nisso. Assim. Não focar só no vestibular. Eu olhei o que eu queria fazer, olhei qual era a nota mínima do vestibular, garanti que eu ia tirar mais do que a nota mínima, né? Isso é uma questão de segurança, mas não tentei gabaritar. Teve curso que me ofereceu carro. Olha, se você estudar aqui, eu te dou um carro. E eu falei, foda-se, quero, não me interessa. Por quê? Porque eu quero fazer outras coisas, experimentos, né? Por exemplo, eu nunca entendo porque a gente não ensina ótica na física através da fotografia. Gente, todo mundo tá no Instagram, todo mundo quer 100 mil followers, todo mundo quer uma puta máquina de fotografia na mão. Os adolescentes estão tudo com iPhone 20, apesar de só ter o 12. E a gente ensina ótica com os desenhos toscos no quadro. Isso é uma lente convexa, isso é uma lente côncava, entendeu? Não tem essa... Pô, relação de foco, né? Assim, você tá vendo aqui, mas você ali atrás tá em foco, assim. Toda a minha figura tá em foco. Mas tem imagens que aqui tá em foco, mas a coisa sai de foco rapidamente. Isso não é o acaso, isso é tamanho focal, isso é pura ótica. Então, tem vários... Bom, essa é a sua próxima pergunta, mas tem várias formas diferentes de você entender um conhecimento que não necessariamente vão te dar uma nota maior na prova, não necessariamente vão te dar uma nota maior no vestibular, mas vão te tornar um pesquisador melhor. Porque eu posso te garantir que quando você entra lá no final do doutorado, existe uma correlação? Existe, mas ela é muito fraca entre sua nota de vestibular e o que você entrou lá no último. Às vezes você precisou entrar no tranco um pouquinho, mas a correlação é muito fraca, se existe, entre a sua nota de vestibular e se você é um bom pesquisador. E eu já vi muita gente que quando você só se condiciona para você estudar para a prova, aí você chega na pesquisa, eles te dão uma pergunta que não tem resposta. Você não pode googar. Vou googar aqui qual é a massa do universo. Não tem. Quando você chega na fronteira, não é uma coisa... Não é assim, aí você vai ter que explorar. E aí, se a pessoa que só se condiciona a fazer o que lhe mandam, o aluno, ele é péssimo. Assim. Então, isso é uma coisa que é interessante porque eu consigo ver por diferentes continentes. Assim, a Ásia, ela tem um puto ensino, mas ela é bem mais normativo. E aí os estudantes asiáticos têm dificuldade em pesquisa. Eles são muito... Tem que seguir a regra. Claro que tem muitos brilhantes. E aí é onde o brasileiro, com a sua ginga, pode começar a ter vantagem. Então, assim... E é por isso que as universidades americanas, elas tentam um sistema de ingresso que é bem mais holístico que a prova de vestibular. Você tem que dar a prova de vestibular, você tem que contar a sua história, contar projetos extracurriculares, que contam muito. Você fala, não, olha, eu não tirei 10, mas eu fiz caiaque, eu fui para uma Olimpíada científica de esportes, eu sou viciado em fotografia, eu filmei esse curta, tá aqui, ó, o link do YouTube do meu curta, e eu aprendi ótica para fazer esse curta aqui, sobre, sei lá, Big Brother, não importa. Isso conta tanto quanto você ter uma nota de vestibular, porque indica que você explorou o mundo, que você usou esse conhecimento para explorar o mundo. Então, por exemplo, eu sou viciado em biologia, eu adoro neurociência. Então, a primeira coisa que eu vim para os Estados Unidos, eu falei assim, eu quero participar de uma dissertação. Por quê? Porque eu aprendi os órgãos humanos naqueles desenhos de quadro. Falei, cara, isso não faz o menor sentido. Aí eu fui ver um fígado pela primeira vez. O fígado parece um blob, não daqueles desenhos. Um fígado são um saco, tem nada a ver com a desenho né? Primeira vez que eu vi uma aorta funcionando, eu falei, caraca, é sensacional. Aí você percebe, porra, realmente, se essa estourar, você morre, porque é uma magnitude da artéria que você tem que tomar cuidado. Então, assim, eu tenho essa visão bem mais hands-on de ciência, de entender o mundo. Que eu acho que ela é tão importante, ou até mais. Cara, você tem que treinar. Eu vejo muito assim, jogador de futebol.
O jogador de futebol, eu adorava vôlei de praia. Você aprende jogando na rua. O pessoal tirava as meias, juntava as meias assim no Rio de Janeiro, fazia uma bolinha de meia e você juntava lá. E ali onde você aprende o jogo, você tem a intuição do futebol, ou do vôlei, no meu caso. Aí é claro que uma hora você tem que ir para um treino, quando você se profissionaliza. Tem que ficar treinando. Passa. Porque o treinar é como se fazer os exercícios de bloquinho. E claro que isso é importante. Se o Neymar não treina, ele não chega na arte amorosa. Mas não foi esse treino que fez o Neymar. Não foi. Então não é a prova que vai fazer você ser um bom cientista ou não. Apesar de ser um passo necessário. É você explorar o mundo. Você tentar entender o mundo ao seu redor e usar o conhecimento para tentar fazer coisas novas. Não, e a federal, acho que ela permite isso. Ela te dá essa liberdade. É claro que muitos estudantes usam essa liberdade para fazer nenhuma. Mas faz parte da liberdade, sim. Claro que aí depois é expulso, mas assim, ter liberdade é isso, você alunos vão explorar de diferentes modos. Assim, então eu conheço uma das pessoas que eu conheço que são mais brilhantes, ele tentou entrar no colégio naval e foi expulso com 3 meses. Eu falei, o que você fez? Aí assim, porque não tinha um perfil, ele tinha um perfil exploratório e esse perfil dentro das Forças Armadas é desastroso, né? Você tá lá no meio da guerra, assim, lança o foguete. Eu falo, pô, mas e se o foguete... Não, você para pra pensar, acabou, você perdeu o navio, entendeu? Então são perfis diferentes. E eu acho que uma escola, ela tem que ter um equilíbrio muito suave, difícil entre... Claro que ela quer que os alunos entrem na universidade e passem no vestibular, mas ela também quer que os alunos se explorem. Vocês entendem tudo de eletricidade. Você consegue trocar a parte elétrica da sua casa? Até tudo você mexe de eletricidade em física. Você consegue trocar a parte elétrica da sua casa? Você consegue fazer um circuito eletrônico? Você não conseguiu fazer nenhuma. Então, você já deu uma introduzida aí sobre o currículo do ensino médio no Brasil. E você acha que como que as disciplinas das áreas de ciências da natureza podem ser fatores determinantes para despertar o interesse dos alunos pela ciência? Vou dar a minha experiência. Eu nunca fui adorada pelos meus professores de ciência, com algumas exceções. Engraçado, eram professores que tinham doutorado. Tem uma diferença. Eles entendem. Eu tive professores de física com ódio de mim. Eu tenho várias histórias alucinantes, assim. E eu não estou dizendo que os alunos têm que ser assim, tá? Respeite seus professores. Eu não era uma aluna fácil. Mas eu não consigo ver como o ensino de ciência no Brasil, e não é só no Brasil não, tá? Vou falar do Brasil, mas não é só no Brasil. Ele consegue fazer as pessoas usarem ciência. Eu tenho exemplos concretos que eu posso falar por horas, assim. Eu nunca vou me esquecer minha aula de química sobre níveis eletrônicos. Então, os elétrons têm. Os níveis eletrônicos são 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Você acha tudo isso? Aí você fala, pra que isso? O que eu vou fazer com isso? É claro que a primeira vez que eu em mecânica quântica, eu resolvi a equação de Schrödinger e eu vi esses níveis, eu entendi o que eles significam e a implicância deles para química, eu fiquei maravilhado. Eu falei, cara, isso é foda. Mas, no segundo lugar, você não tem a matemática, nem a maturidade científica para olhar aquilo. É uma tabela que você tem que decorar. Eu vou decorar um negócio desse. Tecnologia é tudo, coisas que você tem que decorar, você coloca no seu celular. Antigamente, você tinha que decorar o mapa da cidade. Hoje você tem o Google Maps. A ideia é que você decore menos e você crie mais. E a gente tá num decoreba que não faz o menor sentido. Então, assim, química é para explodir coisa. Se não explodir coisa, é para fazer cheiro ruim, é para você explodir coisa, é para você entender como algumas coisas passam eletricidade, outras não. Por exemplo, eu sou viciada em música. Eu adoro escutar música. Então aqui eu tenho um amplificador. Isso aqui é de um metal especial. Eu sei qual é a resistência do meu fone. Eu tenho aqui um amplificador e um transformador digital analógico. Eu tenho que usar um monte de eletrônica para seguir a minha paixão, que eu quero escutar música em altíssima qualidade.
uma coisa minha. E eu escuto música trash, assim, eu escuto Pablo Vittar em alta qualidade, mas tem que ser, entendeu? Tem que ser alta qualidade. E aí, através do meu sonho, eu aprendi muito sobre eletrônica, sobre ruído de eletrônica, resistência, voltagem sobre dividido por... Porra, eu não posso errar a forma de física, né? Pela intensidade da corrente. Isso. Maior resistência, de maior vontade, ou ao contrário. Isso vai bombar no YouTube agora. Física doutrinadora não sabe a fórmula de... Mas você passa a ter você segue os seus sonhos e o que você gosta, seja fotografia, seja música, seja eletrônica, e você estuda de maneira um pouco mais aplicada, e você tenta entender de modo intuitivo, né? Como eu vou fazer o match do meu amplificador com a resistência do meu fone. É importante para uma boa música. Você aprende muito mais do que tá lá no quadro, né? Então, por exemplo, roubaram os negócios meus no meu quintal aqui. Então, aqui eu tô agora tentando desenvolver um sistema de inteligência artificial com umas câmeras vagabundinhas de $30, que ele vai detectar pessoas. Então, assim, toda vez que alguém andar ao redor da minha casa, o sistema vai ligar as câmeras e vai mandar direto pro YouTube. Então, assim, aí a partir disso eu tive que estudar um monte de coisa sobre inteligência artificial. Então, acho que essa maneira como se... eu conheço uma pessoa... Eu não tô de sacanagem. Eu lembro que no segundo ano você tinha que desenhar aqueles corpos humanos lindos, maravilhosos. E a pessoa, ela decorou aquilo, mas ela, por motivos pessoais, religiosos, não acreditava naquilo. Então, assim, eu sempre falo, aula de biologia, primeira coisa, vamos todo mundo pro IML. Todo mundo pro IML. E vamos... Porque tem canal de YouTube, você não precisa do IML, mas tem canal de YouTube sobre isso, assim. E eu vou dar todo mundo pro IML, vamos dissecar corpo, vamos entender balística, vamos entender o que acontece se tomar um tiro, por que é tão difícil, entendeu? E vamos lá ver, vamos cortar. Tá, mas não pode ser um corpo humano. Tá, começa com um peixe. E o pescador sabe, corta o peixe, você vê lá o coraçãozinho. E é importante você entender o próprio corpo e você passa a respeitá-lo e ver seus limites. Enquanto naqueles quadros é um corpo abstrato. Você, sabe, não tem essa questão intuitiva. Então, eu faço isso na biologia, eu vejo isso na física. Eu ignorava, assim, as minhas aulas de física. Eu tenho uma briga, a maior briga com o professor é que eu estava fazendo a Olimpíada de Astronomia no dia, que é a prova de física. E a Olimpíada de Astronomia ela era muito bem feita na época, acho que ainda é hoje. Ela tinha umas questões interessantes, então ela acabou, faltava 15 minutos para acabar a prova de física. E a prova de física era muito chata, era muito decoreba, era múltipla escolha. Aí o professor me odiava e falou assim, não, pô, você faltou porque você faltou a prova. Eu falei, porque eu tava fazendo algo muito mais interessante. Ele já... Pô, vou zerar você, não vou deixar você fazer segunda chamada. Eu falei, não, pode trazer, eu não preciso de mais 10 minutos para fazer sua prova. Aí faltava 10 minutos para acabar, eu fiz em 10 minutos, teria a maior nota. E eu quis fazer isso para mostrar que a prova dele era tão suportável que quem gosta de física tirava nota boa, mas continuava odiando. Quem não gosta de física não ia gostar de física mesmo. E assim, era ruim para todo mundo, né? Então, na Universidade de Chicago, você tem mais dinheiro. Então, assim, eu botei todo mundo para um laboratório. Vamos irradiar plutônio em alumínio e todo mundo bolado. Eu falei, o que vai acontecer se a gente não respeitar o sistema de segurança? Eu falei, você vai morrer. Aí você tem aquela adrenalina em todos os alunos e faz experimentos e eles adoraram. Estavam falando sobre energia nuclear semanas. Então, assim, para mim, ciência é muito mais isso. Então, eu acho o Cefet muito bom, eles têm um ensino mais prático. Então, eu tenho essa visão de ciência mais intuitiva. Assim, para você aprender as fórmulas, você pode aprender depois. Então, nesse sentido, eu acho que E é um pouco assim, as nossas escolas não têm dinheiro, né? Porque esse ensino... Eu já vi escolas de elite nos Estados Unidos, escolas muito ricas. Qual a diferença entre uma escola muito rica e uma escola normal? Eles têm dinheiro para financiar esse método. Você olha lá, o cara tem um puta laboratório de física dos alunos explodirem coisas. Enquanto o Pedro II não tinha nem laboratório.
Então é mais caro. A recompensa é indireta, porque não necessariamente você vai ter os melhores alunos com as melhores notas do vestibular, mas você vai criar mais cientistas. Assim. Eu tive a Olimpíada, então eu pude participar de congressos de astronomia. O Pedro II tinha um convênio com o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas com um programa de vocação científica. Pegava uma bolsa de R$ 60 do governo federal para fazer pesquisa no segundo grau. Atualmente é R$ 100 e o governo cortou essas bolsas. Né? As bolsas mais importantes do país são essas de R$ 100. R$ 100! E para mim foi o dinheiro que eu tenho mais orgulho da minha vida, foi naqueles R$ 60 que eu ganhei por um ano. E aí, por isso que eu pude gostar de ciência e fazer isso. Isso não tem assim, nada a ver com o meu segundo grau. O meu segundo grau eu quis aprender sobre ciências humanas. Eu me mudei para o turno noturno. Eu gostava tão pouco da escola que eu me mudei para o turno noturno porque você entrava às 6h30 e você tinha a janta às 6. Aí eu comia muito, me entupia, ficava em coma, assim, coma alimentar. Aí entrava na aula, dormia, acho que 1 hora, assim, ficava meio zonza. E aí, então, assim, era às 8 da noite, todo mundo vendo novela, aí você ia lá assistir o professor, já estava meio cansado. E aí eu tinha o dia inteiro para os meus projetos pessoais. Não estou falando que todos os alunos têm que fazer isso, tá? Assim, isso foi a minha... Mas eu só quero mostrar essa diferença entre o modo explorador de ciência e o modo, vamos só passar na prova. E vamos só decorar isso. E quando você tem intuição, você lembra de coisas que você não lembrava se você decorasse. Eu conheço pessoas que tiravam 10 na prova e 2 semanas depois já não tinham... não lembravam de absolutamente nada da prova. Não tinha nem a intuição, nem o conhecimento. Quando eu acho que até hoje, porque eu estou de modo intuitivo. Então, acho que é isso, assim. Então, nós sabemos que a área científica apresenta alta desigualdade de gênero. Ainda é uma área ocupada predominantemente por homens. Nesse sentido, para você, quais foram os principais desafios na sua trajetória profissional e também qual a sua avaliação sobre a importância da mulher ocupar esses espaços na ciência? Essa é a pergunta mais difícil para mim responder. Porque eu só mudei de gênero aos 28 anos. Eu tenho 35 hoje. E eu acho que parte da resposta tem a ver por que eu mudei de gênero aos 28 anos. E o que eu vejo com muitas mulheres, assim, a escola é um ambiente meio tóxico, né? É que hoje tá melhor, mas antigamente, assim, você tentava sempre se conformar, né? Entrar no grupinho, né? Não sair muito dali. E assim, a gente condiciona os gêneros a atuar diferente desde criança. A gente dá o caminhão pro menino e a boneca pra menina. O que não é um problema em si. Mas porque pode ser que a pessoa goste mais do caminhão, mas dá uma boneca também, faz o menino também entender um pouco mais sobre como cuidar de uma casa e a menina um pouco mais sobre a questão de engenharia, sabe? Para que as individualidades, assim, a variação entre individualidades é muito maior do que qualquer variação estatística entre gêneros. Então, o menino que quer brincar de boneca não tem opção. Eu tinha noção de que o que eu sentia era vergonhoso, apesar de eu ter uma família ótima, desde que eu me entendo por gente. Já tem essa visão de, não posso fazer isso, não posso ir de menina, não posso usar boneca. E vice-versa. E eu acho que isso começa muito lá atrás. Então, isso você já tem. Assim, e os professores, eu vejo isso claramente na universidade, os professores, eles têm uma atribuição diferente. Assim, o menino, rapidamente, é o gênio. Eu sei que eu tenho casos que eu vejo que eu brigo com os professores. E a menina, quando ela dá show, quando ela arrasa, ela é esforçada. Eu vejo muito isso. O moleque faz um negocinho assim. O cara é bom, mas ele faz um negocinho. Pô, o novo Einstein. E aí, entendeu? Isso vai acumulando. Então, por exemplo, uma coisa que eu adoro. E você vê como é arbitrário. Assim,
quem joga futebol nos Estados Unidos são as mulheres. E elas arrasam. Tenta jogar futebol com as mulheres aqui, você vai tomar um pau. Você não vai nem ver a bola, já tomou debaixo da perna, chapéu. Jogam muito, mas muito. Assim, é um negócio absurdo. E enquanto no Brasil não é assim. Aqui os homens estão quebrando cabeça e gerando brain damage, problemas cerebrais, jogando aquela de futebol americano sem graça. E as mulheres estão lá driblando, todo um futebol todo interessante, né? Você fala, mas o futebol delas não tem tanta potência física. Tá, mas tem muito mais habilidade. É um jogo interessante de se ver, tá? O toque, da cadência. E se ela jogar com qualquer time de futebol masculino, ensino médio, vai ser 10, vai ser 7-1, tenho certeza. Então tem essa questão de incentivo, eu acho, desde criança, da individualidade. As pessoas são diferentes, então pode ser que aquela pessoa queira ela é altamente analítica, ela quer e essa pessoa pode ser homem e mulher. E eu não estou dizendo que tem que ser 50-50, mas eu vejo essa diferença na escola, essa autoalimentação, né? E eu vejo na universidade, e eu vejo essa diferença assim, clara de recompensa dos professores em relação aos alunos. É muito mais difícil você ter aluna... quando você tem uma aluna 10 na sala de aula, o professor nunca diz, não, porque essa aluna é espetacular, mas é porque ela tem a habilidade. Não, tá vendo? É sempre assim, se você estudar como ela, e se você tiver como eu posso dizer, a força de vontade dela, você pode fazer isso. Nunca é o talento dela. Mas com o homem, rapidamente é o talento do cara. Então, isso eu acho que se propaga. E tem a questão de ambiente, assim, você precisa de uma massa crítica. Se você tá num... E eu vejo isso, assim, por eu ter sido a primeira transexual aqui na Arizona, em outros lugares. Você não tem uma massa crítica de mulheres, se você entra na sala de aula, você na FRJ, são 100 homens. Eles já olham pra você que, assim, nossa, quem vai comer a mulher primeiro? É assim, né? Pensa assim. Você fala, porra, não vou fazer essa matéria. É tóxico, simplesmente são tóxicos. E eu vejo isso, assim, eu acho a Instituto de Física no Brasil tem 5-10% de alunas mulheres. O ambiente fica tóxico. Mesmo quando você tenta não ser tóxico, continua tóxico. Então tem uma questão de massa crítica também, que é difícil essa mudança. Acho que tem uma questão de incentivo. Eu acho que em termos de costumes de gênero, a sociedade brasileira ela é muito conservadora. Eu não estou falando com conservadores, mas ela é muito... Assim, as paredes são muito fortes e altas entre os gêneros. Rapidamente, se você tem um menino que não faz o que se estabelece para aquele gênero, a menina, rapidamente pais, amigos, etc., apontam e ela vira um outsider. Então, acho que isso tudo... eu acho que não é que a escola ela reflete os valores da sociedade e vice-versa. Então, assim, o que eles veem na escola tem a ver com isso, eu acho. Eu não vejo esses incentivos e eu acho que se propaga. Aí quando querem consertar isso, que já na faculdade, eu já acho que meio que é tarde demais. As pessoas já estão fazendo, já fizeram suas escolhas, né? Então, E assim, a discriminação existe. Eu tenho várias histórias. Eu tenho professores que me discriminaram, assim, na cara. Mas aí tem uma questão LGBT versus gênero. Mas eu tenho certeza, e eu converso com várias mulheres. Eu nunca vou esquecer uma professora de Harvard. Uma física, ela sabe muito de física. Eu tenho 5 artigos com ela, os maiores orgulhos da minha vida. E ela me tinha falado que ela nunca apresentou um seminário de vestido, porque para ela ser escutada, ela tem que parecer o máximo possível não binária. Você já vê que as cientistas elas são bem masculinizadas quando elas apresentam. Olha no YouTube. Umas roupas bem gênero neutro. Por quê? Porque se você for de um vestido rosa, o nego não vai te dar atenção, o que não faz o menor sentido.
ela de vestido rosa, aí eu lembro que eu, de sacanagem, fui e apresentei de vestido na conferência que ela tava, e ela, isso aí, isso aí. Mas eu tenho certeza que, gente, não ligou porque eu tava falando, assim. Ela continua sendo uma física aí de vestido ou não. Não tô falando que ela tem que ir de biquíni, assim, tá, mas são coisas, assim, básicas que vão te afastando, E isso eu vejo, eu tenho uma irmã mais nova, eu vejo isso no ambiente de trabalho dela, no meu, da minha mãe, pequenos assédios, pequenas. E assim, a gente erra, todo mundo erra no trabalho, assim. Então, assim, se a mulher erra, ela é incompetente rapidamente, e aí se ela é incompetente e ela tá num cargo alto, ela vira. Assim, faz uns links lógicos muito rápidos que não se faz. O homem ele pode errar, ele tem que ter a segunda chance, ele pode, o relatório dele pode ser uma mas o relatório da mulher acontece você dá um bom dia, se não escreveu bem, sabe? A coisa sai de controle muito rápido. E eu vejo isso com as pessoas negras, né? Elas não têm direito de errar. A pessoa branca fala, pô, tá, quero experimentar uma droga. Vai lá, experimenta, faz o que for. Eu, por exemplo, nunca usei droga, eu faço do meu cérebro, eu precisava ser. Mas a pessoa vai lá, comete um delito, uma coisa assim. Quando uma pessoa branca é assim, fala, pô, vamos dar a segunda chance, vamos estragar a vida da pessoa porque ela cometeu um erro. Ainda mais na adolescência, que você não tem um córtex pré-frontal estabelecido. O negro, se ele comete um erro, é para matar ou botar ele 50 anos na cadeia. Você não tem o direito de errar. E para aprender, você precisa errar. Então, então, se você erra, por exemplo, eu tirei esse 0. E rapidamente falar, pô, aluno é problema, não sei o quê. E aí entra numa espiral, você perde a bolsa. Eu tive anos no meu colégio particular que eu tive minha bolsa reduzida. Por quê? Foi tão brilhante. Então, eu vejo muito isso, assim, o direito de errar, o direito de explorar alternativas, é tudo negado. Então, ou você segue aquele script perfeito, ou você dança. E com pessoas que não são minorias, não é assim. Você pode seguir outros caminhos, você pode... Ah, vou tirar um ano off da faculdade porque eu quero viajar. O cara pode fazer isso. A mulher fazer isso é complicado. Pro negro fazer isso, porque... Sabe, é mais difícil ainda. Então, eu acho que tudo isso eu vejo no dia a dia que... Eu conheço uma aluna que ela estava no melhor instituto, nos melhores institutos de pesquisa do país e ela estava se sentindo muito mal, porque não tinha ninguém, ela só tinha homem ao lado dela. Então, a gente trouxe ela para cá, passou uns 2 meses aqui, porque aqui no nosso grupo tem 50-50 homens e mulheres. E ela se sentiu tão bem quando ela decolou e tem uma tese de mestrado. E mesmo assim o orientador acha que ela é esforçada, que o gênio é o outro estudante dela, que eu nem acho que é tão bom assim. Então, eu acho que todas essas... A gente tem que ter muito cuidado com essas expectativas, né? E principalmente, o que eu mais vezes diz, a gente tem que ter muito cuidado, permitir que as pessoas errem. É claro que se você erra, tem erros que não que matou nesse nível, mas o direito de errar, o direito de você ir mal numa prova, o direito de você ir mal no semestre, o direito de você, sei lá, trancar a faculdade por 6 meses para fazer um outro projeto. E o direito de você voltar assim, pô, não era aquilo. Esse direito de errar e de tentar explorar coisas fora do convencional, eu acho que poderia ajudar muito tanto as mulheres quanto os negros. E se você chegar para suas amigas e falar assim, não, hoje eu quero fazer uma coisa de engenharia civil, hoje eu quero construir uma casa, hoje eu quero trocar a parte elétrica da minha casa. O cara fala, mas por que você vai fazer isso? Deixa o cara fazer, não sei o quê. Aí, eu vejo... E é isso, assim, você vê quando... E eu não vou fazer equivalência, assim. Eu acho que eu demitiria todos os ministros que fizeram isso, tá? Eu acho um erro inaceitável. Mas, feito isso, você vê que as pessoas, os ministros brancos, eles deram uma maquiada bem boa no seu CV e estão lá. O ministro negro, quando fez isso, e eu não estou justificando, tá? Eu acho que todos tinham que dançar ali. Ele, em 2 minutos, 2 dias, dançou. Dançou, foi execrado.
ao ponto do qual a FGV mentiu que ele não era professor, sendo que ele era. No qual, com o ministro que não era negro, isso não aconteceu. Todos erraram, todos erraram. Mas as consequências do erro são muito mais graves com as mulheres. Se a mulher erra, se ela tira uma nota ruim, ela é rapidamente, não, matemática não é para você, rapidamente. Ou você segue o script, ou matemática não é para você, ou engenharia não é para você. Então, eu acho que isso é muito perverso. A sociedade brasileira, ela é muito perversa nisso. Então, você falou agora sobre as diferenças de tratamento mesmo de gênero nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E agora, eu quero saber de você se é possível apontar grandes diferenças entre ser uma pesquisadora científica no Brasil e nos Estados Unidos. Eu acho que tem duas coisas que contribuem. Primeiro, as universidades americanas, elas são muito heterogêneas. Assim. Meus chefes são alemães, a minha aluna é iraniana, eu tenho outro aluno americano, meus colegas de trabalho são chineses e indianos. Só aí você tem quantas religiões e quantas nacionalidades. E aí, então assim, eu ser uma mulher transexual no meio de tanta diversidade, não é uma coisa que choca tanto. Que já tem muita diversidade. Na UPenn tinha uma freira, porque o Vaticano ele dá dinheiro para astronomia. Então tinha uma pós-doc que era uma freira, tinha eu que era transexual e tinha outros, todo mundo tinha que usar não binários e várias de outras culturas e a gente tinha que usar o meu banheiro. E não era só eu que estava existindo, sabe? A diversidade de culturas e de particularidade de cada cultura é imensa. Pessoas muçulmanas com véu, sem véu. Então, quando você lida com isso no dia a dia, você gera um ambiente de trabalho que é menos tóxico. E você tem que... E você gera boundaries. Por exemplo, eu não toco nos meus alunos. Assim, não toco assim. Eu não faço isso assim. Eu faço assim. Assim, eu tenho muito... Eu sempre mantenho o cotovelo preso ao meu corpo. Assim. Então, o meu range como professora é assim. Tá vendo? Por quê? Porque eu sei que existem culturas do qual o toque é uma questão muito do corpo, é uma evasão de privacidade muito grande. Então você começa a lidar com isso, e aí quando chega uma pessoa nova, com uma característica nova, não é tão complexo, né? Eu fico extremamente incomodado no Brasil, que os professores abraçam, na universidade, eles têm eu não acho que isso causa problemas de gênero, E aí, quando entra. Aí, por exemplo, para uma muçulmana estudar numa universidade brasileira é muito difícil. Por quê? Porque ela não pode ser tocada. É a questão da cultura dela. E os asiáticos também não gostam muito, não. Aí você chega, todo mundo se abraçando, já que é um ambiente tóxico. Então, assim, primeiro eu vejo que essa heterogeneidade ela ajuda muito, assim. Tá? E muda, assim, quando o jeito de você falar. Você tá com 5 pessoas, a 10 pessoas, cada um com uma cultura, você tem que criar um código comum. Que pode falar, o que não pode, sabe? Né? Um profissionalismo, né? Sabe? Eu tenho uma aluna iraniana. Eu vou ficar falando do Irã, vestir o saco dela questões do Irã, isso é dela. Então, eu acho que gera uma separação mais saudável. No Brasil não gera, assim. Eu vejo professores falando sobre questões de como eu devia fazer minha transição de maneira que for extremamente desconfortável, questão de corpo extremamente confortável. Isso e aí eu acho que essa falta de heterogeneidade é que gera essas brigas homéricas dentro da universidade, né? Que, assim, a pessoa que discorda de você vira sua inimiga. Então, eu acho que isso... E aí eu vejo assim, disputas científicas virarem disputas políticas e pessoais muito rápido. O nosso trabalho como cientista é ser cri-cri. Nosso trabalho como cientista entendeu? É um duvidar do outro, é um tentar provar que o outro está errado, porque é assim que a gente avança. Porque nós somos pensadores, nós não somos pensadores assim, não, eu vou fazer uma análise fria do que está certo ou errado a mim. Ninguém pensa assim. Você tem... Então, eu acho que isso é e faz muita diferença. É claro que se você tiver muito estrangeiro nas universidades brasileiras, você vai ter que perguntar como é que a gente vai bancar esses estudantes.
Tem todas umas questões práticas que eu não vou entrar no caso. Mas, assim, essa heterogeneidade da academia americana faz muita diferença. E o segundo é a quantidade e estabilidade do investimento. O investimento dos Estados Unidos em ciência é algo extraordinário, fora do comum. Assim. Salários. Tem um salário... Você, como estudante de doutorado nos Estados Unidos, eu aluguei minha casa, vivi sozinha, entendeu? No Brasil você vai ganhar o quê? No mestrado 1.200, no doutorado 1.800 reais. Você vai passar um perrengue do caralho se você for estudar no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, por exemplo, a UFRJ tem um campus na zona sul do Rio. Se você vai fazer doutorado, vai viver com 1.800 reais na zona sul do Rio, você não vai viver. É impossível. Então, eu acho que existe uma questão de profissionalismo, de investimento, de salários e de carreira. E assim, e uma outra coisa que também acontece, assim, a maioria das pessoas não ficam na universidade, assim. 5% dos estudantes de doutorado viram professores universitários. Mas isso não é ruim, por quê? Porque no dia seguinte a Google, o Facebook, a porrada de empresas te contratam. E assim, eu já participei dessas entrevistas, o Google chega assim, o que você faz? Eu falo, faço cosmologia. Eu falo, por que o Google vai estudar de cosmologia? Aí o cara falou, a resposta foi assim, você faz. O que eu sei é que no seu currículo você me mostrou que você estuda pra caralho, matemática pra caralho. Você sabe programar e que em 6 meses eu posso te dar uns cursos e posso tipo, reprogramar você para fazer o que o Google quer. Então você gera todo esse ambiente de que as pessoas não ficam desempregadas, porque você tem empregos tanto na parte privada quanto na universidade. As universidades são mais diversas e tem muito mais dinheiro. Assim. Para fazer pesquisa, as pesquisas são caras e eu preciso de supercomputadores. Cada supercomputador consome energia elétrica equivalente a uma cidade de 5.000 habitantes. Precisa lançar satélite. Então, assim, tem todo... E é muito legal você estar num lugar onde você vê várias pessoas do mundo. Assim, pensam diferente. Eu não gosto de lugares homogêneos. Então, eu acho que assim, a questão de investimento, que eu acho que é óbvio, e é uma coisa que a gente pode mudar. E eu acho que é uma questão de cultura, assim. Nós temos as maiores fábricas de carro ever, né? Pô, a gente tem uma porrada de carro. A gente não tem um carro made in Brasil. Um carro, você fala assim, pô, esse foi um design, tudo feito. Não importa se é multinacional ou não, mas não tem, assim, E aqui você tem essa cultura de vamos criar, vamos fazer, e precisa de investimento, e precisa de diversidade, e precisa de... E vira uma combustão, cara. Você tá do lado de pessoas super inteligentes do mundo inteiro, é natural que a coisa flua de um jeito, às vezes até rápido demais. Você nem... O que aconteceu aqui? Quando você já vê, já... Então eu vejo isso. E o Brasil podia fazer isso. Por quê? Porque, veja, para estudantes na América Latina, fora do Brasil, é muito difícil eles irem para os Estados Unidos. É caro, assim... Às vezes, eu lembro quando eu precisava de ajuda da minha família fazia um esforço, dividia por 4, chegava nada para mim. O dólar é muito caro. Então, assim, as universidades brasileiras, elas podiam ter uma atração de estudantes da América Latina toda. Porque o estudante da Venezuela, do Equador, da Colômbia, tem que fazer a universidade lá. E eles não podem fazer na FRJ. Você traz esses talentos. E eu vejo... São Paulo eu vejo tentando fazer isso. Porque o governo do estado tem a FAPESP, aí tem todo um sistema que a gente pode falar depois. Eu não vejo o governo federal tentando fazer isso. Então, traz esses talentos de nível regional. O Brasil podia ser um hub da América Latina. Porque eu tenho certeza que... Eu sei o quão chato o negócio de visto aqui. E o cara vai... Que é muito mais legal você ir para o Brasil do que para os Estados Unidos. Então, você pode atrair esses talentos. Você pode atrair talentos da África. Você pode criar um hub regional. De cérebros. Cérebros, você precisa, quanto mais, melhor. Então, eu vejo essa diferença que é de investimento, mas você tem investimento é estável, não tem, os orçamentos, não existe corte de verba da ciência, é uma coisa impressionante. Não tem. Você pode não ter um aumento,
Às vezes a gente pede e não tem, mas não tem corte. Não tem essa coisa de... não existe contingenciamento de orçamento aqui. Se o Congresso aprovou X, X vai ser gasto. Eu acho isso... não é o seguinte, vamos continuar toda, então agora não tem mais dinheiro para nada. Então tem a estabilidade, tem a diversidade de cérebros, e gera essa combustão, né? E eu ainda não vejo no Brasil. Eu acho as universidades brasileiras muito homogêneas. O fato de a gente estar falando de português nas universidades brasileiras, somente na pós-graduação, já um problema. E reflete isso. Mas o pessoal não tem dinheiro para curso de inglês. Tudo bem, mas você tem 4 anos de graduação onde as universidades podiam dar um incentivo para você aprender inglês, para você chegar na pós-graduação e ser tudo em inglês. Para você poder trazer pessoas de fora. Você precisa trazer pessoas de fora. Então eu vejo essa diferença. E eu acho que faz muita diferença. E é por isso que aqui eu sou bem recebida. Eu tenho muito menos problemas de aceitação e de rejeição do que no Brasil. Hoje acho que as pessoas no Brasil me aceitam bem mais na academia, mas não foi no começo. E não acho que é porque naturalmente os americanos são mais bonzinhos, é porque eles já estão... não é uma questão racional, assim. Você nunca viu uma pessoa transexual, ou você só viu ela vendendo seu corpo na rua, a pessoa pode, entendeu? Não está acostumada, então é uma questão... Mas você já lida com um monte de diversidade. Eu tenho pessoas da minha família que são islamofóbicas. Eu falo, tá bom, mas eu tenho uma aluna iraniana, e aí? E ela faz tudo que eu peço, trabalha bem pra me trata com respeito. Aí você quebra a pessoa, porque a pessoa nunca viu uma pessoa do Islã na vida, aí vai achar que a pessoa é uma pessoa alienígena. Então, eu acho que isso faz muita diferença. A gente tem que tentar atrair imigrantes. E é por isso que quando você fala aqui das questões de imigração, é que as pessoas estão muito preocupadas. Esse fator, se a xenofobia... Qual é uma maneira dos Estados Unidos perder relevância no mundo em 50 anos? É se, por questão de xenofobia, os cérebros pararem de migrar para cá e irem para outro país. Aí acabou os Estados Unidos. E foi isso que aconteceu com a Alemanha. Os cérebros vão todos para a Alemanha, depois foram para os Estados Unidos, acabou. Assim, a Alemanha é importante, mas não é o centro do mundo atualmente. Então, eu acho que essa faz muita diferença. O Brasil tem que tentar atrair pessoas, tem que virar um hub de cérebros, pessoas, de comida. Eu volto para o Rio de Janeiro, eu acho a comida altamente homogênea. Eu adoro a comida brasileira, mas todos estão desiguais. Aqui, eu vou na esquina, é um indiano, um africano, um que você não pode nem comer com garfo e faca, o outro com não sei o quê. É uma mistura doida. E deu pau aqui, peraí. Na minha câmera. Eu tenho 2 câmeras que uma dá pau de vez em quando. Ih, deu pau tudo aqui. Bom, vai ser sem vídeo, tudo bem? Eu acho que aqui deu um probleminha. Mas vou continuar falando. Então eu vejo... Então essas são as 2 grandes diferenças, né? Uma que não é só dinheiro e a outra é você realmente viver no centro dessa combustão, né? Seria como você viver em Roma. Imagina o doideira era viver em Roma. Todo mundo ir lá, entendeu? É uma coisa que te puxa para cima. E a gente tem tudo para fazer isso. Nunca vai ser no nível dos Estados Unidos, mas a gente tem tudo para fazer isso no nível da América Latina. De trazer as pessoas, de trazer suas comidas, suas tradições, de misturar. Assim, existe uma coisa que eu nunca entendi. O espanhol está muito mais centrado na vida americana do que a brasileira. Não faz o menor sentido. Aqui tudo é em inglês e espanhol. Né, tudo, os nomes das cidades, no aeroporto, nos sinais, assim, o espanhol tá... E no Brasil era para ser assim, a gente tem... Quantas fronteiras a gente tem? Só não tem fronteira com o quê? Com Chile e Equador. E não tem espanhol. O espanhol tá fora da sociedade brasileira. Para você encontrar um bom restaurante argentino ou peru... Aí eu tô aqui a 5 minutos de carro de um
restaurante do Peru. Eu nunca achei um restaurante do Peru no Rio de Janeiro. Então, tornar o Brasil esse melting pot, isso cria... Eu acho que essa é a grande diferença. E cria poder de persuasão. Cria o que a gente chama de soft power, né? Se todo mundo gosta do Brasil, todo mundo quer ir para o Brasil, muita coisa muda. Assim, eu acho que essa é uma revolução, sabe? Traz ideias novas, empresas novas, a academia fica mais diversa. E eu vejo, por exemplo, na minha pós-graduação nos Estados Unidos, na astronomia, a Universidade de Chicago, ela aceita 5 alunos por ano. No meu ano, um era americano, uma era taiwanesa, eu de brasileira, uma chinesa e uma europeia. Pô, foi irado, a gente teve que se virar com 5. Então, eu acho que são essas duas diferenças. Jesus, para a gente já ir finalizando, o que você diria para aqueles estudantes do ensino médio que pretendem se tornar cientistas no Brasil? Acho que o Brasil ele tem um sistema de ensino, uma graduação e mestrado. Primeiro, vai para uma federal ou uma estadual paulista, a USP, Unicamp e Unesp. Entendeu? Incorpore a balbúrdia na sua vida. Explore. Tenta as oportunidades. Você vai chegar na universidade e vai ter várias oportunidades. Por exemplo, eu processei a UFRJ 6 vezes internamente pelo direito de fazer matérias eletivas acima do permitido. Assim. Eu ganhei todos os processos. Eu queria fazer geografia, queria fazer outras coisas. Então, assim, incorpore a balbúrdia positiva e explore e leia tudo. E pega a biblioteca da FRJ e viva a sua vida lá. E depois vai tomar cerveja com os amigos e discutir Platão, discutir o que for que discutir. Entendeu? Saiam das redes e embreve essa vida de uma discussão mais profunda, de experiências mais profundas. E estude muito também. Eu estudei muito. Tanto que eu fiz quase um doutorado inteiro durante a graduação. Mas não percam isso. E aproveite que na universidade você vai ver pessoas de diferentes backgrounds e explore isso. Eu lembro que passar para o sistema federal abriu. E é um conhecimento importante. Você abrir a mente é uma das características de cientistas mais importantes. E aí, sim, no doutorado, como eu fiz, eu acho que vale a pena tentar o exterior. Não só porque as pessoas às vezes têm ótimas pós-graduações, mas eu sempre acho que é importante as pessoas mudarem de países, depois voltam. Assim. Os alemães vêm para os Estados Unidos, o francês vai para a Inglaterra, não é uma coisa anti ou pró-Brasil. Assim. Eu acho que a experiência de você ter sua educação em 2 países, não precisa ser os Estados Unidos, pode ser a Austrália, gente, acho muito enriquecedora. E é isso, assim. Tenham orgulho da balbúrdia. Acho que não tem outra